Nós estamos trabalhando nessa série, irmãos, Trabalhadores do Reino. A importância que tem em nós como trabalhadores. Quanto nós precisamos entender que somos trabalhadores. Nós não somos trabalhadores, obrigado. Nós não somos trabalhadores simplesmente de uma empresa onde nós estamos, ou de um lugar onde trabalhamos, mas somos trabalhadores do reino. Esse é o maior projeto existente na face da terra. Não existe qualquer outro projeto que seja tão grandioso quanto esse, de ser e fazer parte do trabalho do reino. E é por isso que Deus chama cada um de nós. Deus quer que eu e você possamos realmente dedicar as nossas vidas. Porque nós, como trabalhadores, queridos, nós vamos esperar continuamente servindo ao Senhor. Nós vamos continuar cuidando e obedecendo, mesmo quando os dias parecem difíceis, mesmo quando parece longa a espera. Na mensagem do domingo passado, se você não teve a oportunidade de estar conosco, pode ir lá no nosso canal do YouTube, Igreja Missionária de Carapó, você pode acompanhar, lá tem as mensagens, ou no Spotify, também tem as mensagens lá no Spotify, você pode ouvir e vê-las, e mandar para os seus amigos também, em nome de Jesus, para que eles sejam abençoados também, amém? Nós vimos duas atitudes diante da palavra, daquilo que Deus ministrou aos nossos corações. As pessoas que ouvem a palavra e aqueles que ouvem e obedecem a palavra. E também tem aqueles que ouvem a palavra e não a obedecem. De qual grupo nós fazemos parte? A obediência, queridos, leva a mim e a você a cultivar intimidade com Deus antes do ativismo religioso. Porque muitas vezes nós vivemos apenas um ativismo religioso e não temos intimidade com Deus. E nós precisamos de ter essa intimidade com o Senhor, porque tudo tem a ver com Jesus. E Jesus, Ele vai voltar. Então nós hoje vamos começar a trabalhar e a conversar nesta noite juntos. Os trabalhadores que são fiéis, eles esperam, irmãos. Se nós somos trabalhadores fiéis, nós esperamos. E eu quero fazer uma pergunta para nós começarmos a pensar e a refletir. O que acontece com a nossa fé quando a espera é prolongada? O que acontece com a sua fé quando a espera parece demorar? Porque parece que é fácil nós obedecermos quando tudo está ok, tudo está acontecendo, né? Rapidamente as coisas estão se movendo, mas quando parece que está tudo quieto, nada está acontecendo, parece que o desafio é maior. Parece que a gente fica um pouco distante. E aí é onde nós precisamos começar a responder isso para nós. O que acontece comigo? O que acontece com a minha fé? Quando essa espera é prolongada, quando essa espera é demorada, quando não acontece, quando eu imagino que deve acontecer. Mateus 24, nós vimos bastante coisa e hoje nós vamos tratar de alguns versículos. Vamos ler o versículo 44 agora, 24, 44, que diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Jesus vai voltar numa hora em que nós menos esperamos. E é interessante que quando nós lemos esse texto de Mateus 24, nós vamos falar dele do versículo 45 até o 51, mas Jesus ele apresenta dois caminhos, duas atitudes possíveis para quem recebeu uma responsabilidade no reino: a fidelidade
ou a infidelidade. Duas atitudes, dois comportamentos, dois caminhos, para mim e para você, sermos fiéis ou infiéis. A questão não é simplesmente nós sabermos se Jesus vai voltar, mas é decidir como que eu vou viver enquanto Ele não vem. Eu preciso decidir como eu vou viver a minha vida enquanto Jesus não vem, ou enquanto eu não morro. Eu preciso decidir. Se o Jesus voltar, queridos, como que Ele vai nos encontrar? Se Jesus voltasse hoje, como que Ele te encontraria? Porque a pergunta, queridos, não é apenas dizer, eu acredito que Jesus vai voltar, mas é essa que está aí. Essa pergunta, a maneira como você vive, demonstra que realmente espera fielmente pela volta de Jesus. A maneira que você está vivendo hoje, está demonstrando que você é um servo fiel, um trabalhador fiel, que espera pela volta de Jesus. Nós precisamos responder essas perguntas, querido. Nós precisamos, dizer para nós mesmos, porque não adianta eu dizer para uma pessoa que Jesus vai voltar, mas como que eu estou vivendo? A maneira que eu estou vivendo demonstra, está demonstrando, está sendo claro, que eu estou esperando a volta de Jesus. Eu quero dizer alguns pontos, compartilhar com vocês alguns pontos, e o primeiro é esse: Jesus vai voltar. Amém? Vamos falar comigo, irmãos? Jesus, vamos lá, 1, 2, 3, tá? Vamos lá, 1, 2, 3, Jesus, isso é uma verdade, Jesus vai voltar. Olha, vamos ler o texto agora de Mateus 24, do 45 ao 51, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ó, o versículo 48, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos entender e afirmar com clareza: Jesus voltará, querido. Isso não é uma frase de efeito, isso não é uma frase que vai fazer com que a gente, para mexer nas nossas emoções. Ou a volta de Cristo não é apenas uma metáfora, não é uma metáfora, uma comparação para dizer que Jesus está conosco. Não é uma historinha religiosa, não é uma possibilidade. A volta de Jesus é uma promessa bíblica. É uma promessa da palavra de Deus, é uma verdade escrita aqui. E olha só o versículo 44 que diz: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E o versículo 50, o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. A questão, queridos, não é se o Senhor voltará, mas a questão é quando, e Jesus não deixa claro o dia e a hora que Ele vai voltar. Jesus não especifica quando Ele vai voltar. Por isso a igreja não foi chamada para marcar datas. A igreja de Jesus foi chamada para permanecer fiel. Nós fomos chamados para permanecermos fiéis, fiéis a Deus, fiéis à palavra de Deus, fiéis ao nosso chamado. Porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu,
Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo subiu ao céu, tudo isso era promessa, e tudo isso já aconteceu. E a promessa que falta e que vai acontecer é que Ele voltará. Ele vai voltar, queridos. A escatologia cristã, ela não é fundamentada na nossa capacidade, queridos, de interpretar os acontecimentos. Ela tem que estar fundamentada na fidelidade de Deus, naquilo que Deus é, naquele que Deus é. E o nosso futuro, e o futuro está garantido, queridos, porque Jesus é fiel. Não é por causa da minha ou sua fidelidade, mas sim porque Deus é fiel. É por isso que o futuro está garantido. Por isso, queridos, a espera ela não significa nós ficarmos parados. Esperar Jesus é viver hoje com a certeza de que Ele vai voltar. É viver hoje olhando para a volta de Jesus. Jesus voltará. Segundo lugar, o que faz um trabalhador fiel? O que faz um trabalhador? Se você é um trabalhador, nós temos duas atitudes, dois comportamentos: fidelidade e infidelidade, fiel e infiel. O que faz um trabalhador fiel? Versículo 45 diz: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Jesus está perguntando: quem é o servo fiel e sensato? Quem é esse? Quem que é esse servo? Sabe, a palavra traduzida aqui para esse servo, é um servo que está sobre a sua autoridade. E isso é importantíssimo, queridos. O trabalhador do reino, ele não é proprietário, ele é servo. O trabalhador do reino, ele é um mordomo, ele está cuidando das coisas do seu senhor, ele é um administrador que tem que cuidar com fidelidade, com sabedoria, com entendimento, com lisura. Ele tem que fazer isso. Esse administrador, ele entende que a sua vida pertence ao Senhor, o seu ministério pertence ao Senhor, os seus dons pertencem ao Senhor. As pessoas que Deus colocou sobre os seus cuidados pertencem ao Senhor. E Jesus, ele utiliza duas palavras aqui: fiel e sensato. Duas palavras do grego. O fiel, que é pistos, é aquele em quem se pode confiar. Fiel é aquele em quem se pode confiar. E o sensato, prônimos, que é aquele que possui discernimento para agir corretamente. Aquele que possui discernimento para agir corretamente. Então, fidelidade é permanecer firme. Sensatez é saber como agir enquanto espera. O servo fiel, queridos, não trabalha somente quando o seu senhor está olhando. E aí é uma das coisas, uma deixa para cada um de nós. Porque o que nós vemos hoje nas empresas? Tem um ditado popular que diz que o boi só engorda com o olho do dono, né? Por quê, queridos? Porque se o patrão sai, se o gerente sai, as pessoas cruzam os braços. Se nós somos trabalhadores fiéis, com o patrão, com o chefe, com o gerente do nosso lado, ou não, nós vamos ser trabalhadores fiéis, tanto lá quanto no reino de Deus. Porque o reino de Deus, queridos, nós estamos em todo lugar, nós precisamos fazer isso, sabe, isso fazer realmente acontecer. Sabe por que o trabalhador do reino fiel, o servo fiel, aquele trabalhador que é fiel, ele faz? Porque ele conhece o caráter do seu senhor. Ele conhece quem é o seu senhor. E é isso, queridos, nós ficamos na expectativa, né? Eu já cuidei de pessoas, e quando você sai, a gente percebe isso. E aí é crente, é não crente, é todo mundo.
cruza os braços. Que lamentável isso. Eu espero que isso não aconteça com você. Eu espero que cada um de nós não sejamos pegos desapercebidos quando o nosso patrão terreno chegar e nós estivermos com o braço cruzado. Oh, o senhor chegou, o senhor está aí. Porque, queridos, o trabalhador do reino não faz porque alguém está olhando, faz porque é fiel ao seu Senhor. Agora, o que o servo fiel faz? O servo fiel, ele faz o quê? Vamos lá, o primeiro. Ele ouve a direção do Senhor. O que mais que ele faz? Ele obedece. O que mais? Ele permanece. O que mais? Ele continua servindo mesmo quando as circunstâncias são difíceis. O que mais? Ele não permite que a demora transforme a sua fidelidade em negligência. Estamos falando de reino de Deus. Principalmente, queridos, nós não vamos permitir que a demora transforme a nossa fidelidade em negligência. Porque Jesus vai voltar. Sabe, Jesus vai voltar. O servo fiel, ele vive contemplando. Ele contempla a volta do Senhor. Não sabe quando ele vai voltar, não sabe o dia, não sabe a hora, mas está na expectativa. Está, sabe, não sei se existe uma ansiedade boa, mas vamos dizer que exista. Essa é uma ansiedade boa. Sabe, Jesus vai voltar, Ele vai voltar e eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto. Por isso que eu digo, queridos, se você fala, eu estou me preparando, meu amado, você não está pronto. Porque não, ou nós estamos prontos ou não estamos. Não existe meio termo, não existe eu estou me preparando para a volta de Jesus. Porque se eu morrer agora, queridos, eu tenho que estar pronto. Se você bater com as 10, qualquer momento, você tem que estar pronto. Não dá tempo, gente. A morte não marca horário. A morte não diz, ó, eu estou indo, se prepara, você tem 10 minutinhos. Não diz. E mesmo, queridos, quando a gente está lá, sabe, no fio do pavio, quase morrendo, você está lutando para viver e você não está acreditando que você vai morrer. Por quê? Porque você quer viver. Nós temos que estar preparados. Porque Ele pode voltar a qualquer momento. E aqui, queridos, nós entendemos. Quem realmente espera Jesus, desenvolve uma intimidade com Ele. Desenvolve um relacionamento. Por quê? Porque tem uma expectativa de uma pessoa. Não é de um evento, é de uma pessoa. Não é de algo que vai acontecer, é da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o cristão, o servo fiel, o trabalhador do reino, contempla e continua obedecendo a Cristo, continua obedecendo o seu Senhor. Por quê? Porque tem esperança. E essa esperança que nós temos, que ela que vai acontecer, que o fim vai acontecer, produz em nós santidade hoje, queridos. Não é santidade amanhã, é hoje. É amanhã, sim. Se eu amanhecer vivo, amanhã eu tenho que viver em santidade todos os dias da minha vida. Não é viver em santidade quando alguém está me olhando, quando alguém está perto de mim. É viver em santidade todo o tempo, buscando ao Senhor. 1 João 3,3 diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Se a nossa esperança está no Senhor, que Ele vai voltar, nós temos que nos purificar a nós, como Ele é puro, e a nossa purificação passa por Ele, e nós precisamos viver isso, porque, queridos, quem espera Cristo, busca parecer com Ele, quer parecer com Jesus. E não pensa que é simplesinho, porque a nossa fidelidade é testada. A nossa fidelidade, olha só, Mateus 24, versículo 48. Mas suponha que esse servo seja mau, e diga a si mesmo, meu senhor se demora.
É interessante, queridos, porque eu já ouvi muitas pregações, muita gente falando de dois servos, o servo fiel e o servo infiel. Mas eu estava meditando nesse texto e olhando, parece-me que é a mesma pessoa. Porque quando eu digo assim, o servo fiel, o servo infiel, aí eu me coloco como? Servo fiel. Eu acho que os outros são infiéis, mas eu sou fiel. E aqui o texto está dizendo que o servo fiel, ele pode ter uma atitude infiel, ele pode se tornar um servo infiel. Ele está dizendo, todo aquele que nele tem, mas suponha, o versículo 48, mas suponham que esse servo seja mau, e diga a si mesmo, meu senhor se demora. Ele não está dizendo, sabe, se o servo diz que o senhor não voltará, ele está dizendo que o senhor dele ia demorar. Sabe o que começa a acontecer? O problema começa a acontecer na mudança de perspectiva. O servo começa a interpretar a demora. A demora começa a afetar a maneira dele viver. Começa a mudar a atitude dele, o comportamento dele. E aí é um perigo espiritual atual, queridos. É um perigo que nós precisamos cuidar. É um perigo que eu e você precisamos cuidar. Porque no começo fala assim, Jesus vai voltar. Depois, Jesus vai voltar, mas não é agora. Depois, ainda vai demorar. Depois, eu nem acredito, eu acho que nem sei se isso é verdade. Por quê? Porque a demora, se o nosso coração não estiver ligado ao coração de Deus, a uma intimidade com Deus, nós começamos a mudar a perspectiva. A nossa interpretação começa a ser alterada. E a gente começa a interpretar conforme a gente quer. E aí o que acontece? A expectativa desaparece e a ética muda. Quando a volta de Cristo deixa de ser o nosso prumo, a fidelidade começa a perder espaço. A volta de Jesus, queridos, ela é real. Jesus tem que ser o prumo das nossas vidas. Quando deixa de ser, nós começamos a nos tornar infiéis. E aí começa o quê? Nós começamos a ser servos distraídos. E o que o servo distraído faz? Terceiro lugar, o servo distraído troca a esperança pela indiferença. Versículo 49 diz, e então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. Você percebe que existe uma progressão? Primeiro ele muda a teologia, meu senhor demora. Depois ele muda a ética. Ele começa a fazer o quê? Atacar os que estão debaixo da autoridade dele. Ele começa a machucar e a ferir. Depois ele muda os desejos, ele começa a viver aquilo que ele quer, os desejos dele. Ele começa a fazer o quê? A beber, a bater e a beber com os beberrões. Ele começa a se satisfazer. E aí, finalmente, ele perde completamente a expectativa da volta de Jesus, da volta do seu Senhor. Sabe o que a ausência aparente do Senhor mostra? O nosso coração. Jesus ainda não voltou. Você ouve falar de Jesus desde que você nasceu. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E a gente começa a achar que está demorando a volta de Jesus. A gente acha que parece que não faz mais diferença crer na volta de Jesus. E isso começa a revelar o que tem dentro do nosso coração. Esse servo mau, esse servo infiel, ele recebeu autoridade. E ele usa a autoridade para ferir. Ele recebeu responsabilidade. Sabe, começou a viver os seus próprios prazeres. Ele recebeu uma casa para cuidar e começou a destruir a casa.
queridos, se nós começarmos a olhar para nós, nós começamos a enxergar essas atitudes na nossa vida. E é por isso que nós precisamos cuidar, é por isso que eu e você precisamos cuidar e não perder a perspectiva, e nem a expectativa da volta de Jesus. E entender que nós precisamos de intimidade com o Senhor, de uma vida próxima dEle, porque Ele volta a qualquer momento, quando nenhum dos seus servos estão esperando. Nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Isso é sério, queridos. Jesus está mostrando nessa nova frase, olha o que Jesus está mostrando. Não basta ocupar um lugar na casa, é preciso permanecer fiel ao Senhor da casa. Às vezes a gente acha que está na igreja, a gente já tem um lugar no céu. Nós vamos ver mais para frente algumas coisas a esse respeito que é de arrepiar, queridos, que é da gente ficar, sabe, desesperado, é da gente ficar, sabe, perplexo, é da gente, sabe, falar assim, eu preciso mudança, eu preciso ter esse olhar diferente, porque eu quero permanecer fiel ao Senhor da casa, queridos. Sabe, o perigo não é só abandonar a fé, é deixar de viver a luz da fé, é deixar de viver na luz do Senhor, é isso. E aqui é uma aplicação importante, porque o texto não descreve, queridos, ele não está falando de um desconhecido, ele não está falando de alguém que não conhecia a casa, ele está falando de alguém que era de dentro da casa, que era servo, sabe, que conhecia, que recebeu responsabilidade, que conhecia a casa, que conhecia o seu Senhor, que sabia quem ele era. Mas a demora do seu Senhor mudou a postura dele. E nós temos que cuidar, queridos, porque muitas vezes nós achamos que Jesus está demorando voltar. E aí nós começamos a mudar a nossa postura. Nós começamos a acreditar no que o mundo diz. Lembre que o mundo, queridos, é o sistema que governa esse mundo. O mundo, sabe, é esse sistema maligno que governa, que dirige. Lembra que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno? Mas nós estamos nesse mundo, nós vamos viver aqui até a volta de Jesus. E isso, queridos, é um alerta para nós, porque nós podemos conhecer a verdade. E com o tempo, nós podemos deixar de viver orientado por ela. Você pode conhecer a palavra, mas você pode se acostumar com ela e deixar de segui-la, deixar de obedecê-la. Sabe, nós podemos continuar frequentando a igreja, podemos continuar cantando, servindo, falando sobre Jesus, pregando o Evangelho, mas nós podemos correr o risco de interiormente começar a viver como se Ele não fosse voltar. E aí é o risco, nós começarmos a viver como se Jesus não fosse voltar. E aí é um perigo. E é isso que causa a distração espiritual. Sabe, a familiaridade com as coisas de Deus não garante fidelidade a Deus. Quer ver um exemplo claro? De uma pessoa que conhece a Bíblia inteira e não vai ser salva? Capeta, Satanás. Ele conhece a Bíblia de cor e salteado, querido. De frente para trás, de trás para frente, dos lados, para as beiradas, de tudo que a gente quer imaginar. E não tem salvação para ele. Então não adianta, irmãos, nós acharmos que a familiaridade com as coisas de Deus nos garante, sabe, fidelidade a Deus, ou nos garante um lugar na eternidade, mas sim a nossa fidelidade a Deus, o nosso compromisso com Deus. E nós temos que lembrar, nós já falamos sobre isso, que a demora não é a ausência de Jesus. A demora não é a ausência. Nós precisamos entender e compreender que isso, queridos, muitas vezes nós achamos que Jesus está ausente. Falamos numa mensagem anterior sobre isso. Jesus não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle de nada, queridos. Nada, até hoje, até o momento.
Olha o que 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele não tem, queridos, ele não é guiado pelo nosso tempo, pelo que nós achamos, pelo que nós queremos. Ele é guiado pela vontade dEle, por aquilo que Ele é, pelo que Ele já falou, pelo que Ele prometeu. Aquilo que para Deus, para nós, parece demora, talvez nós possamos ver nas perspectivas de Deus como paciência e misericórdia, para a gente tomar jeito, para a gente mudar, para a gente ser, sabe, fala assim, não, eu vou mudar, eu vou ser realmente fiel a Deus, eu vou ser crente de verdade. Não é crente da igreja missionária, não, é crente em Cristo Jesus de verdade, fiel a Ele, porque Ele está presente na sua vida. Não é porque você faz parte de uma instituição religiosa, mas é porque você faz parte do reino de Deus. E a nossa intimidade com Ele tem que garantir, a minha intimidade com Ele tem que garantir santidade na minha vida. Nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos ser transformados. Sabe por quê, queridos? Enquanto nós esperamos, Deus continua salvando, Deus continua transformando, Deus continua chamando trabalhadores, Deus continua realizando a sua missão. A demora não é abandono, queridos, a demora é tempo de missão. Deus continua em missão e nós também continuamos em missão. Enquanto Cristo não voltar, ainda há pessoas para alcançar, ainda há discípulos para formar, ainda há feridas para ser cuidadas, ainda há famílias para serem restauradas, ainda há trabalhadores para ser levantados. Quarto lugar, queridos, em sua volta haverá o quê? Prestação de contas. Jesus vai voltar, isso é certo. Mas não acha que nós vamos ser salvos porque nós somos bonitinhos, porque nós fazemos parte da família missionária. Ah, porque eu faço parte da igreja, de uma igreja. Não, queridos, na sua volta haverá prestação de contas. Olha só o versículo 50 e 51. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dente. A parábola, queridos, essa perícope, ela termina com juízo. Isso faz parte dessa mensagem escatológica que mostra o que vai acontecer no fim. No fim tem o quê? Tem juízo. A volta de Jesus não significa, finalmente Jesus voltou. A volta de Jesus significa que naquele dia eu vou ter que prestar contas. Você vai prestar contas. Fala assim comigo, eu vou prestar contas. E é a verdade, queridos. Nós vamos prestar contas. O Senhor vai voltar, queridos, para avaliar o que Ele entregou nas nossas mãos e o que nós fizemos com isso. Ele vai perguntar para mim, para você, o que você fez com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Você era um mordomo, você era um servo, você era um trabalhador do reino, o que você fez? O que nós estamos fazendo, queridos, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? O que nós estamos fazendo com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa influência, com a nossa profissão? O que nós estamos fazendo com a nossa igreja, com os nossos dons, com a nossa capacidade de servir, com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com a nossa oportunidade de anunciar Jesus? O que nós estamos fazendo, queridos? Lembra disso. A volta de Jesus também incide prestação de contas. Não sei como vai ser, queridos. Antes de telão, antes de retroprojetor, a gente falava que Deus ia puxar o livro, né? Eu lembro quando eu era criança, quando falava da volta de Jesus, Jesus vai puxar o livro e vai ver as anotações. Vê o retroprojetor, a gente falava, Jesus vai projetar lá, agora é o telão, agora é o telão de LED. O que vai ser daqui a pouco eu não sei, irmãos. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele vai mostrar
tudo que nós fizemos, ou tudo aquilo que deixamos de fazer. Porque não pensemos nós, que nós seremos julgados, ou que no dia do julgamento vai ser por coisas que nós fizemos de errado somente, mas também por coisas que nós deixamos de fazer. Deixamos de buscar a Deus para buscar qualquer outra coisa. É uma tristeza, queridos, para um pastor olhar e ver os seus membros que não vêm na igreja, mas vai numa festa do mundo. Mas vai e com as roupas indecentes, irmãos. Sabe, parece mais uma promiscuidade do que um crente. Isso é triste, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque a gente olha como que está uma vida dessa, que não se preocupa com as coisas de Deus, mas não falta, arruma dinheiro, dá um jeito. Por quê, queridos? Porque não olha para o futuro. Não olha, não tem perspectiva da eternidade. Estou dizendo que seja pecado você ir na exposição, porque é o evento que está acontecendo agora, né? Não é um exemplo isolado que eu estou dizendo, é tudo, queridos, na vida. É tudo. Acha dinheiro para fazer coisas, para viajar, para fazer isso, para fazer aquilo, mas para as coisas de Deus, nunca dá, não tem condição, não posso, não consigo. Nós precisamos repensar, queridos, porque no último dia Ele vem para julgar as nossas atitudes. E o último lugar, queridos, o trabalhador do reino é bem-aventurado, é feliz. Trabalhador do reino. Versículo 46 e 47 diz assim: feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. O texto está mostrando para nós que existe uma recompensa, queridos, com a aprovação do Senhor. O Senhor, quando Ele olha para nós e nós estamos fazendo aquilo que Ele mandou a gente fazer, Ele nos traz para perto para participar daquilo que pertence a Ele, aquilo que é dEle. Isso mostra uma verdade maravilhosa, queridos, que a fidelidade, a nossa fidelidade no presente, queridos, tem valor eterno. Não é valor simplesmente terreno, ou momentâneo, ou temporário, mas valor eterno. Nós não trabalhamos para comprar a salvação, queridos. Nós trabalhamos porque pertencemos ao Senhor. Mas, queridos, olha uma coisa como Satanás, ele faz, e ele leva as pessoas a se afastar. Começam, eu não vou fazer, porque não me chamaram para fazer. Eu não vou fazer, porque não vem atrás de mim. Queridos, quem te chamou foi o Senhor, o nosso Deus. Se Ele já te chamou, se ponha para fazer. Se ponha de fé e vá servir ao Senhor. Larga de mimimi, vamos largar, de dor de cotovelo, vamos largar de coisinhas, que é isso que Satanás quer, e isso está fazendo pessoas se afastar de pessoas ficarem emburradas com pessoas, não tratar pessoas, e aí, queridos, não se esqueça, que no último dia tem prestação de conta. No último dia, o Senhor vai puxar a nossa ficha, sei lá como que vai ser. Se vai ser telão, se vai ser telão de, a laser, sei lá como que vai ser. Mas que vai. E aí, queridos, ninguém esconde, porque vai aparecer, eu acho que, eu não posso falar isso, né? Mas eu acho que vai aparecer para todo mundo que estiver lá perto. Porque não vai ter como esconder mais. Então, queridos, vamos cuidar da nossa vida. A recompensa, queridos, a recompensa que nós vamos receber não é pagamento pela graça, é a confirmação pela nossa fidelidade, a fidelidade daqueles que viveram sobre o senhorio de Cristo. É por isso, queridos, a recompensa é porque nós permanecemos fiéis a Jesus, não é fiéis a uma instituição religiosa, fiéis ao reino, porque se eu for fiel à palavra de Deus, se eu for fiel ao nosso Deus, ao meu Senhor Jesus Cristo, se eu for guiado pelo Espírito Santo, queridos, eu duvido alguém estar fora de uma instituição religiosa. Eu duvido, queridos. Por quê, queridos? Porque o Senhor nos chamou para ser bem-aventurados, sermos felizes.
E aqui a gente pode fazer uma aplicação, e eu quero que você acompanhe uma aplicação relacional. Pode pôr, filho. Maior recompensa, queridos, não é simplesmente receber algo de Cristo. Maior recompensa não é receber simplesmente algo de Cristo. Sabe qual que é a maior recompensa? Pode passar. É o que, queridos? Fala para mim, repete comigo lá, repete. A maior recompensa é o quê? Pode pôr. Não, vamos começar no começo lá primeiro, vai lá. Ó, a maior recompensa não é simplesmente receber algo de Cristo, é você foi fiel, uhul, é estar com Ele. E o que mais? É isso, queridos. Sabe, não é simplesmente receber algo de Cristo. Você já pensou, queridos, você chegou lá, e aí Ele diz para você, Ele olha para você e diz: vinde bendito do meu Pai, entra para o gozo do teu Senhor. Por quê? Porque você foi fiel, você esteve com Ele, você permaneceu com Ele, você vai estar para sempre com Ele. É isso, queridos, que o Senhor quer, é essa aplicação que nós precisamos ter, é essa vida que nós precisamos desejar, é essa vida, queridos, que nós precisamos, sabe, buscar. E para concluir, irmãos, sabe como que Jesus quer te encontrar? Jesus, Ele termina a parábola fazendo com que a gente olhe para o futuro, que a gente olhe para Ele, que Ele vai voltar. Jesus vai voltar. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos de uma coisa: Ele vai voltar. A pergunta então não é, você sabe quando Jesus vai voltar? Mas é, se Jesus voltasse hoje, como Ele encontraria você? Se Jesus voltasse hoje, como Ele encontraria você? Trabalhando no reino? Servindo no reino, cuidando das coisas do reino, amando o reino, discipulando pessoas que estão chegando para o reino, orando, anunciando o evangelho. Como que Ele te encontraria? Ou te encontraria distraído, ferindo pessoas, vivendo para si mesmo, embriagando pelas coisas deste mundo? Como que nós seríamos encontrados, irmãos? E nós temos que ser verdadeiros, nós precisamos olhar para essas coisas e dizer: é isso que eu estou fazendo. Eu estou sendo fiel ou eu estou sendo infiel? Eu preciso dar essa resposta. E aí eu tenho essa frase para que nós leiamos: quem realmente espera a volta de Jesus não abandona a missão, permanece fiel até que o Senhor volte. Não abandona a missão, queridos. A nossa esperança não nos afasta da missão. A nossa esperança, a nossa expectativa com a volta dEle nos mantém na missão. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, nós permanecemos na missão. Sabe por quê? Como eu já disse em mensagens anteriores, a colheita vai terminar. O tempo da missão vai acabar. Haverá uma prestação de contas. Jesus vai voltar, queridos. Como você estará nesse dia? Como você estará? Lembra de uma coisa, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Pode ser a qualquer momento. Pastor, mas já mais de 2000 anos Jesus falou que ia voltar. Pois é, se há quase 2000 anos Ele falou que ia voltar, agora está mais perto que longe. Está 2000 anos mais perto da volta dEle. E o que nós vamos fazer? Aplique em sua vida 3 perguntinhas. A demora da volta de Jesus tem aumentado ou diminuído a minha fidelidade? Segunda pergunta: existe alguma área da minha vida em que eu comecei a viver como se o meu Senhor estivesse demorando demais? Tem alguma área na sua vida, queridos, que você está pensando nisso? Puxa vida,
acontecendo isso porque eu estou achando que Jesus está demorando. Terceira pergunta: se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria em mim um trabalhador fiel, sensato e perseverante? Eu quero encerrar com o versículo de Apocalipse 2:10. Gosto muito desse texto. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Mas essa parte: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus vai voltar, queridos. Você está preparado? Feche os teus olhos. Abra o seu coração para aquilo que Deus tem. Jesus vai voltar. Você está preparado? Responda para você. Estou pronto, Jesus. Pode vir. Jesus, eu tenho medo. Talvez você esteja dizendo: eu tenho medo que se Jesus voltar agora, eu não suba. Porque eu tenho que consertar algumas coisas. Conserte agora, queridos, com o Senhor. Com os teus olhos fechados, todos com os olhos fechados. Conserte agora com o Senhor. Esse é o momento do conserto. É o momento de pedir perdão. Talvez se você pense: eu tenho que pedir perdão para pessoas. Depois você faça um compromisso com Deus de pedir depois perdão para elas. Mas conserte com Deus agora. A tua vida é mais importante do que qualquer outra coisa. O teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. A tua vida eterna é mais importante do que qualquer outra coisa. Hoje é o dia que o Senhor marcou com você. Feche os teus olhos. Talvez você precise entregar o seu coração a Jesus. Dizer: Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero estar preparado. Aí onde você está, levante uma de suas mãos, eu vou orar com você. Não vou pedir para você vir aqui. Amém, pode abaixar. Pode abaixar. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Jesus? Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, coloque a mão no seu coração, onde você está. E ore assim comigo: Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu reconheço que sou pecador e que necessito da ação do Senhor na minha vida. Transforma o meu coração a partir de hoje, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Talvez você já tenha Jesus, mas você precise alinhar a sua vida, a sua história com Ele. Faça isso agora. Coloque a sua mão no seu coração e ore ao Senhor dizendo assim: Senhor, eu já entreguei a minha vida a Ti, mas eu não tenho vivido fielmente contigo. Me perdoe. A partir de hoje, Senhor, eu necessito da ação do Teu Espírito Santo na minha vida, para que o Senhor haja, para que o Senhor transforme, porque eu quero caminhar contigo e eu quero estar preparado para o dia da sua volta. Dia de prestação de contas, eu quero estar com as contas zeradas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um, conhece a vida de cada um. Que cada um possa, Senhor, ó Deus, se comprometer contigo. Porque, Senhor, não é uma questão de ter tempo, é uma questão de atitude hoje e agora. O Senhor já fez o que precisava ser feito. O
Senhor já enviou o seu Filho, morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar. E agora, Senhor, o passo é nosso. Nós precisamos caminhar com intimidade contigo, com integridade, com retidão, com comprometimento, em nome de Jesus. Em nome de